Bom, nós vamos conversar agora um pouquinho com o Bruno Duarte. Ele é formado em Engenharia de Telecomunicações pelo Centro Universitário da FEI, trabalha há mais de 10 anos na área de automação industrial e agora ele atua como coordenador de Engenharia de Aplicação e Vendas na Balmeira Automation, sendo responsável por promover novos produtos e suas aplicações nas áreas de telecomunicações, conectividade, cibersegurança e IoT. Tem prestado apoio técnico a clientes industriais, comerciais e de serviços em todo o território brasileiro. Bruno, te pus uma roubada aí, teve que adiantar. Seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigado pela sua apresentação, pela sua presença. Aí, deixa eu colocar você aqui para você poder agora apresentar. Beleza, com você. Estão vendo minha tela? Já estamos, sim. Ok. Bom, excelente tarde a todos, sejam bem-vindos. Para mim é um prazer, imenso participar desse evento, que traz um tema importante aí para a nossa realidade, né, a qual temos vivido ao longo dos últimos anos, que é o processo de transformação digital, certo? Obrigado, Newton, pelo convite, a equipe da Balmeira e demais participantes também. Nosso tema central, né, ele diz respeito ao gerenciamento de rede. Logo teremos uma abordagem um pouco mais macroscópica, tá? Em tópicos que irão possibilitar enxergar a importância do papel do gerenciamento de rede na indústria 4.0, certo? Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você está vendo essa mudança de postura no mercado em relação à pandemia? Como é que você tem percebido isso? Quer dizer, tem impacto nesse nosso processo de transformação digital? Sei que não tem muito a ver com a sua apresentação ainda, mas fala de modo geral como é que você tem visto isso, por favor. Certo, excelente pergunta, Newton. E o início da resposta ao seu questionamento, a gente inverteu um pouco a ordem aqui, mas resgatando o que foi abordado na data de ontem, inclusive, né? E com os nossos colegas especialistas que irão ainda abordar tecnologias que dizem respeito à parte física, à parte da infraestrutura presente na indústria, indo desde o cabeamento aos gateways, né? Sendo explorado ainda tecnologias computacionais, ativo de rede, acesso remoto, tudo isso caracteriza um nível de abstração um pouco maior, né? Já viabilizando a digitalização dos processos industriais em si. Então, assim, na minha opinião, né, o processo de transformação digital ele foi iniciado mesmo antes do advento da indústria 4.0. Quero dizer com isso que, mesmo que ele não possuísse até então, né, a estrutura como ele possui hoje, né, ele foi motivador para a indústria 4.0 pela necessidade de acesso ao dado, né, em si, no dispositivo final, e a integração de diferentes serviços, tá? Então, o cenário que a gente vive hoje acabou por ser um catalisador, né, o cenário da pandemia, acabou acelerando, né, e sendo esse catalisador desse processo de transformação, visto que talvez, em condições normais, né, na CNPT, levariam anos de planejamento, investimento, né? O que hoje não é algo opcional, né? Muito menos utópico, como a gente talvez enxergaria, né? E acaba sendo hoje uma necessidade para a manutenção dos negócios e sua competitividade. Né? Beleza, perfeito. Bom, para dar continuidade ao nosso diálogo, né, e em resposta também a possíveis questionamentos, né, que poderiam vir, se a gente teria alguma ferramenta para utilizar, né, para fazer uma análise do como eu tenho a aproximação de um tema, como eu enxergo um tema na indústria 4.0, seja ele qual tema for, né, então eu gostaria de convidá-los a uma breve análise, tá, tomando como base o modelo da arquitetura de referência para a indústria 4.0, né?
Esse modelo, né, é uma ferramenta em si, e ele tem um acrônimo chamado RAMI, que é justamente o modelo de arquitetura de referência. Ele possibilita uma melhor compreensão do tema que a gente vai abordar, que é gerenciamento de redes industriais, né? Então, a indústria 4.0 em si, e seu processo de transformação digital, ele requer que as estruturas de comunicação, né, na parte mais inferior ali, mais próxima ao chão de fábrica, seja física ou lógica, né, que elas sejam bem definidas, e assim como a linguagem a ser utilizada, ou seja, os protocolos, né, as normas a serem empregadas, que deve ser comum entre os fabricantes e os dispositivos, porque senão vira uma bagunça, né? Então, o modelo de arquitetura referência para a indústria 4.0 é uma ferramenta importante que nos auxilia na identificação de como se dá essa relação, né, entre esses elementos todos, né, visto que são múltiplos vendors, tá certo? Não só a relação entre os vendors, equipamentos e tudo mais, mas também com os serviços e tecnologias presentes nesse contexto de indústria 4.0 que a gente vem caminhando progressivamente a cada ano, né? Então, aqui tomemos como exemplo, né, uma infraestrutura de rede industrial, tá? Com suas remotas, toda a sua parte de devices, né, gateways, controladores, estações de trabalho, servidores, ativos de rede, switches, roteadores, firewalls, né? Fica claro, né, que ela faz parte, então, aqui da camada de integração, né, que diz respeito à transição do mundo físico, mundo real, para um âmbito digital, né? A partir daí a gente começa a entender um pouquinho mais do gerenciamento de rede e onde os ativos estão localizados na indústria 4.0. A gente continua essa análise, né? Que se a gente começar a analisar também o nível de maturidade, a gente pode observar que ele também está presente, né? Nesse modelo, nessa ferramenta, e a gente consegue ter o entendimento por ali também. Se ele está, por exemplo, em uma fase de projeto, se ele está em uma fase de expansão ou se já está em produção. E ainda a forma como ela está estruturada e como ela se relaciona hierarquicamente, ou seja, se ela está no ambiente hoje de indústria isolado, ou se ela faz interface com uma rede corporativa, por exemplo, ou ainda uma conexão com o mundo externo, né? Hoje um ambiente em nuvem, por exemplo. E aqui seria a importância, né? Ou seja, a falta de visibilidade ou do monitoramento do que se passa nessa camada de transição, né, do nível de maturidade, das relações hierárquicas que essa infraestrutura de rede industrial possua, né, em caso de falha, por exemplo, ela pode comprometer totalmente a estrutura de comunicação que eu tenho numa planta industrial, né? E a transferência dos meus dados, do chão de fábrica, dos meus ativos, dos meus sensores, né, para outras esferas do meu negócio acabam sendo comprometidas, tá? E aí o tempo de resposta a um evento de falha acaba sendo inviabilizado, né, gerando retardo na identificação e também a detecção da origem dessa falha, né, e sua normalização, é claro. E isso pode acarretar prejuízos financeiros aí para o meu negócio. Inevitavelmente vem a pergunta, né, onde está o problema? Ficamos perdidos num cenário de falta de visibilidade. Logo, um NMS, como chamamos, né, um Network Management System, que no português seria o Sistema de Gerenciamento de Rede, nada mais visa do que possibilitar a visibilidade, né, a gestão dos meus recursos, né, da minha infraestrutura de rede de transmissão crítica e como seus componentes se relacionam dinamicamente, né? Então, eu preciso ter a visibilidade dos meus ativos e os seus comportamentos num cenário real, né? Então, seria uma ilustração aí para que eu tenha visibilidade e controle do que se passa de fato no ambiente da indústria. Ô Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem ouvido com frequência esse termo de software de gerenciamento de rede, né? Isso a gente tem ouvido bastante. Uma coisa que sempre vem nas nossas cabeças ok, tá bom, mais um software de monitoramento, talvez com algumas funções um pouquinho diferenciadas, né? Mas a questão eu preciso efetivamente disso? Deixa eu tentar elaborar um pouquinho mais isso. Existe alguma indicação de que o software de gerenciamento, o NMS,
ele é realmente importante nessa ideia de indústria 4.0? Não é só uma perfumaria, vamos dizer assim? As perfumarias a gente tem que tomar cuidado, né, Newton, porque elas existem. Então, justamente a ferramenta que a gente está utilizando aqui para fazer essa análise de um sistema de gerenciamento de redes, ele vai trazer para a gente essa resposta, né? Então, vamos um pouquinho além, né, naquele modelo RAMI, né, que a gente apresentou há pouco, e tentar relacionar de forma simplista aqui o sistema de gerenciamento de redes, né, com algumas das camadas da nossa ferramenta, né? Então, como a gente pode observar aqui, a gente tem é uma análise simples, tá? Então, partindo da base ao topo, por exemplo, a primeira camada, ela aborda o dispositivo físico propriamente, né? Então, passível de monitoramento pelo NMS, né, que é o Network Management System, para a detecção do seu status físico, sua condição física e operacional, né? Então, na primeira camada, a gente já tem algo muito importante, que o sistema possibilita a gente de ter visibilidade, que foi o que eu mostrei anteriormente, né? A gente passa a ter não o controle propriamente, né, porque eventos ocorrem, mas a gente passa a ter a visibilidade do que e onde está acontecendo, né, desde a camada física. E aí, seguindo, né, essa foi só a primeira, seguindo, a gente acaba subindo aqui para uma camada acima, né, que é a da integração. Na integração, inicia-se o processo de abstração do físico para o lógico, né, que a gente abordou ali brevemente. E aqui é onde o NMS ele possibilita a detecção de como se dá as conexões, né, lógicas entre os dispositivos, gerando, agora é um termo bem utilizado, um digital twin da instalação física. Então, eu não só tenho a parte do asset sendo monitorada, sua condição física, mas a partir de agora, na camada de integração, eu consigo ter sua duplicata digital, né? E a partir daí eu consigo ter acesso ao seu comportamento também, sua relação com sistemas superiores e inferiores, né? Então, isso é bastante importante. E como traz uma visibilidade e um direcionamento de onde eu posso ter aquele comportamento do dispositivo, em caso de falha, em caso de outras análises que a gente vai abordar ainda, acaba sendo uma ferramenta essencial, né, para a nossa expansão e jornada aí, rumo à indústria 4.0. Ascendendo para a camada de comunicação aqui, passamos a ter, então, compartilhamento das informações dos dispositivos, né, os assets, e também do NMS com outros sistemas, né, de forma padronizada, ou seja, eu tenho que adotar um modelo padrão, né, com protocolos específicos, para que os sistemas se comuniquem. Então, não só preciso ter os protocolos muito bem alinhados, mas também os sistemas conversando numa linguagem interativa, certo? Para exemplificar aqui, no caso da comunicação, a gente pode citar o compartilhamento de informações entre o sistema NMS, gestão de ativos, né, com o sistema SCADA, né? Isso possibilita um conforto, né, e segurança para os operadores do sistema, uma vez que eles passam a ter visibilidade de parâmetros críticos da infraestrutura e não apenas do processo produtivo, né? Então, a gente sabe que o sistema SCADA ele é um sistema que visa o quê? Controlar e gerenciar processos. Então, eu tenho lá a temperatura de caldeira, pressão, vazão, né? Eu tenho uma série de parâmetros críticos para o meu processo, mas muitas vezes o sistema SCADA não possibilita a visibilidade do que ocorre na infraestrutura. Então, se eu tenho uma falha física no hardware, por exemplo, eu não sei que aquilo está acontecendo, eu só vou sentir o impacto quando isso atingir o meu sistema e o meu processo. E aí eu perco toda a visibilidade e eu não sei qual foi a origem do meu problema, né? Então, essa comunicação, essa integração entre os sistemas, ela é muito importante e crítica, né? Tudo é crítico na indústria, né? De certa forma, mas com essa ferramenta a gente consegue categorizar, classificar e ter a visibilidade do que impacta onde, né? E qual a importância de cada um desses itens, tá certo? Uma das últimas camadas mais críticas, as outras eu vou comentar também, mas é a da informação, né? Em termos práticos, essa camada de informação aqui, ela pode parecer algo bem abstrato, tá? Mas a compreensão dela é fundamental, por quê? Porque ela evidencia
qual informação deve ser compartilhada. A Sharon comentou agora há pouco, né, que você precisa saber quem você quer compartilhar e quem vai ter acesso, né? Então, aqui é basicamente isso, e a gente está falando de informação propriamente, né? Então, eu vou ter uma série de dispositivos com um volume de dados e informações absurdo, e eu preciso ter a visibilidade e a compreensão de qual informação eu quero compartilhar e com quem eu quero compartilhar, né? Então, ela evidencia esse compartilhamento de informações, né? E um exemplo seria um banco de dados, né, ou um tag específico que eu preciso evidenciar e destacar e compartilhar com sistemas terceiros, né, ou entre dispositivos, muitas vezes, se a gente considerar um gateway, que foi abordado ontem, né, a tradução entre dispositivos que conversam linguagens diferentes, então está aí já a homogeneização da comunicação, né, e aí a camada de informação ela vai fazer a transferência de um dado específico com o destinatário, né, e a origem propriamente, tá? Um exemplo outro aqui seria o compartilhamento de informações através de um arquivo JSON, né, ou um XML, e aí eu consigo evidenciar esse fluxo dessa troca de dados, né, origem e destino. Bom, certo. Bruno, você vai continuar esse slide? Sim, eu tenho só vou finalizar aqui com essas duas... Depois eu quero fazer uma pergunta para você, vai tranquilo. Perfeito. As duas últimas camadas aqui, né, em verde, elas descrevem aspectos mais generalistas, tá? Então, de qualquer objeto de análise, ela foca tanto o funcional quanto o negócio. E aqui, no nosso caso, né, do sistema de gerenciamento de rede, ele possui a funcionalidade de quê? De assegurar, né, a visibilidade e gestão dos ativos de rede de forma eficiente, né? E o seu sentido para o negócio pode ser entendido pela otimização do tempo e custo. Porque se a gente pensar que ele consegue evidenciar, né, instantaneamente, né, uma falha, eu consigo gerar economias aí, né? Restringir aí perdas de processo, né? Então, a gente tem uma série de ganhos, né, pensando no sentido de negócio, né, e acaba servindo também de ferramenta para ações corretivas, né, em caso de paradas acidentais, etc. Então, acaba gerando um impacto grande no nosso negócio. Então, até aqui a gente, nós nos ambientamos, né, no que diz respeito a um sistema de gerenciamento de redes, e o seu papel no processo de transformação digital, tá? Então, foi em resposta ao questionamento do Newton, essa jornada aqui, né, ela acaba nos trazendo um pouco as luzes do esclarecimento, e resta, portanto, agora entender como esse sistema, né, de NMS, Network Management System, ele se comunica com os dispositivos e o que ele enxerga e gerencia de fato. Você tem uma pergunta, Newton? Pode falar. Tenho sim, Bruno. Assim, você falou de falta de visibilidade, né, que pode acontecer. Se a gente considerar, por exemplo, sistemas como PLCs, relés de proteção, esses equipamentos que a gente está acostumado na indústria, cada fabricante tem a sua, de modo geral, tem a sua própria ferramenta para que a gente possa fazer monitoramento desses equipamentos, tá? Pensando em ativos de rede, isso significa que cada fabricante na minha planta vai ter que ter o seu software específico também. Como software de gerenciamento de rede, né, que a gente está conversando aqui, é a mesma coisa, quer dizer, cada produto, estou falando de Hirschmann, eu tenho o seu software, estou falando do fabricante X, eu tenho o seu software e assim por diante. Na prática, preciso de um sistema NMS para cada fabricante, digamos, para cada suíte, para cada roteador, como eu tenho nos sistemas de automação? Entendi. A pergunta tem bastante fundamento, né? Quem tem vivência na indústria sabe bastante que cada vendor desenvolve um protocolo diferente, etc., né? Faz todo sentido, mas a resposta para isso é não, né? Então, negativo. Um bom NMS, né? Ele é vendor agnostic, tá? Ou seja, independe do fabricante, né? Como é o caso do NMS da própria Hirschmann, né, conhecido aí no mercado como Industrial High Vision, nome comercial. Ele adota padrões abertos de comunicação, tá? E o que garante a interoperabilidade entre sistemas e entre dispositivos, né? Com diferentes vendors e ainda apresenta uma abordagem interessante
de gerenciamento baseado em padrão normativo, né? Então, não basta comunicar, tá certo? Mas também saber quais métricas monitorar, tá? E o Industrial High Vision traz isso para a gente. E aproveito, então, né, aqui para falar, para emendar no assunto, né, em resposta ao questionamento, falar do SNMP, né, que é um dos padrões abertos aí de comunicação para gerência de ativos de rede. Todos os fabricantes de dispositivos de rede, eles são obrigados a trazer, né, o SNMP, que é um acrônimo para Simple Network Management Protocol, que é justamente um protocolo de gerência, né, desses ativos de rede, tá? Então, o NMS, um bom NMS, ele trabalha com base nesse protocolo de comunicação para aquisitar as informações dos dispositivos. Não é esse somente, como dá para observar aqui, né? Tem outros que acabam prestando suporte, complementam com informações, mas esse seria um protocolo aberto, né? Um padrão aberto, tá? E aí ele possibilita a consulta a informações de uma forma estruturada, a uma base de informações de gerenciamento. Essa base de informações de gerenciamento, o nome dela é MIB, né, do inglês aí, presentes em dispositivos como suítes, servidores, IHMs e todos os outros que você comentou, né? E aí as MIBs, elas adotam, um padrão de nomenclatura e hierarquia que possibilita o acesso à informação de um dispositivo através do seu ID de uma forma padronizada. Isso é normativo, mas cada cada vendor, né, ele pode adotar uma MIB específica, tá? Mas ainda enquadrada no padrão normativo. Então, o direcionamento às informações ele acaba sendo homogêneo, né? Então, você não tem problemas aí de integração, tá? No exemplo aqui, a gente pode notar que a indicação numérica, né, aqui evidenciada, ela corresponde ao caminho a ser percorrido para a aquisição de uma informação específica, tá? Pode caracterizar um status, a temperatura interna do dispositivo, carga de processamento ou quaisquer outros parâmetros aí possíveis de monitoramento que seja interessante para a gente. O SNMP, né, em conjunto com outros serviços e protocolos, os quais a gente vai detalhar um pouquinho nessa abordagem, eles possibilitam a comunicação com dispositivos, parametrização, aquisição de dados e identificação de falhas, né? Então, todos os parâmetros possíveis, né, de monitoramento, eles são aqui endereçados, né, através das MIBs, tá certo? Agora, apenas prover acesso às informações, né, que a gente mencionou, então eu tenho as informações expostas, mas se eu não tiver a visibilidade dessas informações de uma forma coesa, ou um poder de decisão em cima dessas informações, eu estou descoberto ainda assim, né, de como essas informações me podem ser favoráveis. E por isso o Industrial High Vision faz uso do gerenciamento estruturado, né? Então, é um gerenciamento estruturado que busca, né, ter como base o padrão normativo aqui, que eu comentei há pouco, mas também esse outro que acaba complementando como eu consigo gerir essas informações todas, né? Porque vocês viram, cada dispositivo, a gente pode imaginar o tanto de parâmetros que eles não possuem, né? Então, a gente adota o FICAPS, que é um padrão normativo, justamente para fazer o que diz respeito ao seu acrônimo, que eu vou comentar agora, do inglês aí, né, FICAPS, diz respeito ao gerenciamento de falha, gerenciamento de configuração, gerenciamento de contabilização, gerenciamento de desempenho e segurança, né, que passa a ser os nossos temas centrais a partir de agora, tá certo? Então, o FICAPS ele é importante aí para a gente conseguir fazer a gestão de todos aqueles parâmetros, né, de uma forma estruturada, trazendo sentido para o nosso negócio, para o nosso sistema, né, dando valores aí interpretativos, tá certo? Bom, o gerenciamento de falhas, né, o que ele compreende, na verdade, a detecção de falhas aqui, isolamento dessa normalidade, né? Então, a gente pode observar aqui o evidenciamento, né, de um evento de falha, e
a gente sabe que as falhas, né, elas causam sistemas a não cumprirem com seus propósitos operacionais, por isso a importância de um gerenciamento dessas falhas, podendo ser persistentes ou intermitentes ainda, né? E dessa forma, o Industrial High Vision possibilita o armazenamento dessas informações, né, como sendo um log de erros, por exemplo, aceitar, né, e agir mediante uma notificação de falha, né, ainda em registro com smartphones e tablets, rastrear e classificar esses eventos, né, esses erros, falhas e todo o registro de ocorrências que possam vir a acontecer numa planta industrial, e ainda conduzir uma sequência de teste diagnóstico ou ainda escalar os eventos, né? Vamos supor que a gente teve uma ocorrência, não teve resposta e eu preciso acionar outros âmbitos dentro da minha empresa para que essa falha ela seja corrigida o quanto antes, porque pode impactar o negócio, né? Certo. Ô, Bruno, olhando pelo que você mostrou aqui, esse diagnóstico de falha, é ótimo, mas eu entendo que esse software, como um software de gerenciamento, ele tem a necessidade de um certo investimento, certo? Para a gente poder ter isso rodando. Então, assim, me parece que falar só, entre aspas, só de monitoramento de status dos dispositivos de rede não é um fator decisor para eu escolher usar um software como esse e, mais ainda, escolher usar esse software específico em detrimento de outros, né? Porque existem várias opções de mercado. O que você pode dizer sobre isso? Certo. De fato, Newton, apenas o monitoramento de status, né, ele não é o único parâmetro decisório na escolha de uma ferramenta, né, de NMS. Então, lembrando que se olharmos para o padrão que a gente acabou de mencionar, o termo é FCAPS, né? Então temos ainda 4 tópicos a serem cobertos, né, e levados em consideração na escolha dessas ferramentas, né? Algumas opções disponíveis no mercado e até mesmo algumas open sources, elas possuem pontos do FCAPS mais fortes do que outros, né? A depender ainda da inclinação de quem viabilizou aquela ferramenta, tá certo? Então, pensando no gerenciamento de redes industriais, pensando em indústria, em missão crítica, o que eu tenho para comentar é que a Hirschmann, né, ela atua nesse mercado há mais de 90 anos e busca apresentar uma ferramenta completa e equilibrada para essa finalidade, considerando todos os itens do FCAPS, né? Então, acho que todos esses parâmetros eles têm que ser levados em consideração, né? Os outros eu vou comentar na sequência. Perfeito. Bom, seguindo com o próximo tópico, né? Previsto pelo FCAPS, temos o gerenciamento da configuração, né? O gerenciamento da configuração ele é importante porque ele diz respeito ao monitoramento das informações de configuração do sistema, dos equipamentos, né? E de quaisquer alterações que ocorram, né? Então, uma coisa importante aqui é que eu consigo ter o evidenciamento dessas alterações, né? Uma vez que essas alterações de configuração, por exemplo, elas podem surtir efeitos imediatos na minha operação, né? E gerar problemas, inclusive, tá? Então, seria uma alteração de configuração, uma troca de arquivo, uma substituição de equipamento, versionamento de firmware ou mesmo alterações no hardware, tá? E aqui, quando eu tenho esse evidenciamento, né, me possibilitando ainda a comparação das configurações, torna-se algo muito produtivo, porque eu reduzo em muito tempo que eu gastaria para ter essa detecção. E ainda eu consigo fazer configurações múltiplas, né? Então, imagina você no processo de comissionamento, né, de instalação de uma rede complexa com vários equipamentos, eu consigo fazer uma configuração múltipla, ou seja, múltiplos dispositivos em uma única vez, né? Então, eu consigo armazenar essas configurações de dispositivos de rede, não importa se eu estou local, se eu estou presente. Hoje a gente tem trabalhado inclusive de forma remota e o sistema ele se comporta muito bem, né? Simplifica as configurações dos meus dispositivos, né? Aqui a gente consegue ter a visibilidade, inclusive das configurações feitas, eu consigo segregar por VLANs, por áreas e etc. E isso acaba por facilitar, né, com que eu tenha um planejamento de expansão futura ou mesmo escalonamento da minha instalação, certo?
agora, indo para o próximo tópico, né, o próximo item aqui de análise seria o gerenciamento da contabilização. O gerenciamento da contabilização, ele possibilita o rastreamento, né, das informações de utilização da rede, tá? Sua aplicação na realidade da indústria, na verdade, ele visa monitorar estatísticas do uso do sistema, como o uso de CPU, disco rígido, memória, ocupação de links e outros, né? Ocupação de links aqui, de forma a evitar com que um sistema, ou um processo, ou um dispositivo entre em colapso e ocupe todo o recurso disponível de uma rede crítica, né? Como um link crítico ou com uma largura de banda limitada, tá? Esse tópico do FICAPS, né, o gerenciamento da contabilização, se a gente pensar no âmbito corporativo, ele é utilizado para taxar consumo de dados, né? Então, nos nossos celulares lá tem um item que ele contabiliza o consumo de internet, por exemplo. No sistema corporativo, por exemplo, eu utilizaria esse item do FICAPS, né, o gerenciamento da contabilização, para limitar o consumo de internet de um usuário, por exemplo. Tá? No âmbito da indústria, a interpretação é um pouco diferente, dá sentido mais a evitar com que tenha-se uma ocupação de um recurso imprescindível para o bom funcionamento dos demais serviços, né? Então, consigo ter o evidenciamento do consumo de potência, né? Histórico de tráfego, né? Delimitar limites inferiores e superiores de consumo de banda, monitorar os recursos específicos definidos pelo usuário também é possível, né? Então, algum parâmetro que eu sei que vai gerar um prejuízo, né, que pode gerar um prejuízo, eu consigo monitorar esse parâmetro customizado também, tá certo? Falando aqui, então, agora de gerenciamento de desempenho, né, o desempenho ele é algo muito importante na indústria também, né, ele se concentra em garantir que o desempenho da rede permaneça em níveis aceitáveis, né, então os serviços não sofram impacto aí por falta de desempenho da minha rede e dos meus dispositivos, né? Permite ainda preparar a rede para expansões futuras, né? Como eu comentei anteriormente. Então, aqui você tem o evidenciamento, sua rede está muito sobrecarregada, e se você tem condições possíveis de realizar uma expansão, a gente falando num cenário de indústria 4.0, muito comum da gente observar muitas vezes que alguns clientes optam por reutilizar servidores. Nada contra, não é errado, mas tem que ser pensado no desempenho, né? Então, o mesmo funciona para a rede. Se eu tenho uma rede que tem uma ocupação muito alta, ela tem um tempo de resposta muito alto e já está, de certa forma, com comprometimento de desempenho, eu não posso simplesmente adotar novos serviços, novos sistemas em cima daquela infraestrutura, que eu terei problemas de desempenho e de disponibilidade de serviço e pode aí impactar não só no mau funcionamento do serviço novo que está sendo incorporado, mas também no meu processo de missão crítica que já está em andamento no meu processo fabril, né? Então é importante monitorar aqui o desempenho para que a gente tenha a visibilidade da taxa de transferência, tempo de resposta, né? Se está tendo perda de pacotes ou de dados na minha rede, né? Utilização de link, como está a utilização de link, se meu link está muito ocupado, se eu tenho largura de banda restrita, né? Taxa de erros e assim por diante. Então, monitorar... Não sei como você está de slides aí, mas o nosso tempo já está acabando, tá? Certo, eu tô para finalizar já, Newton. Só comentar ainda que monitorar ativamente o desempenho da rede é uma etapa importante, né? E aí a gente segue para a última aqui, né? Que é a respeito do gerenciamento de segurança, né? Que ele visa proteger os recursos de rede e informações sensíveis do sistema, né? E aí ele fica restrito apenas a alguns usuários autorizados, né? Então a gente precisa ter uma política de segurança previamente definida, né? Para que ela seja eficaz. E aqui eu consigo fazer toda a gestão dos meus parâmetros de segurança, credenciamento de usuários, gestão aqui das vulnerabilidades possíveis, né, nesses meus dispositivos, e aqui o evidenciamento do que está ocorrendo na minha instalação também, tá certo? Bom, além do destaque, né, que a gente acabou de comentar, então acho que fica notório o uso do sistema de gerenciamento de redes, né,
como Industrial Vision, para que nos traga facilidade na instalação, no comissionamento, gerenciamento dos ativos de forma planejada, né? E também possibilitando a integração, reduzindo custos operacionais aí, trazendo vantagens para o negócio e evitando, inclusive, sobrecarregamento das equipes responsáveis pelo projeto, né? Uma vez que ela facilita toda essa gestão dos ativos, tá certo? Ô Bruno, eu vi que você colocou tem Commerce Cloud, quer dizer, a gente consegue enviar dados ou abrir essas aplicações de gerenciamento de rede através de nuvens ou outra aplicação? Como é que funciona isso? É possível sim. Rapidamente, por favor. Sim, excelente. Dos parâmetros que a gente comentou quando a gente iniciou a análise da ferramenta era justamente a maturidade do sistema e depois a hierarquia dela, né? E como ela se relacionava com as tecnologias. Então, aqui no caso é possível sim uma integração com um ambiente externo, né? E a gente faz esse compartilhamento de informações através do OPC UA, né? Para que ele se integre a outras plataformas, o que torna a solução escalável e compatível com sistemas terceiros, tá certo? Bom, assim concluímos a análise simplificada, né, com base no sistema de gerenciamento de redes aí, que a gente adotou o RAM para fazer nossa análise, né? Então a gente teve essa abordagem aqui, o nível de maturidade também e a integração do sistema. A gente abordou apenas alguns dos recursos e funcionalidades disponíveis aí pelo Industrial Vision, é um mundo bem vasto aí, e caso vocês tenham interesse, né, em informações adicionais, acessem nosso canal no YouTube, Balmier Automation, lá tem bastante informações, inclusive algumas coletâneas de vídeos, né, explicando detalhes cada recurso desse sistema e seu emprego na indústria, tá? Tá. Ô Bruno, obrigado, mas só uma pergunta bem rapidamente para você responder. Como que a Balmier está preparada para ajudar os clientes nessa escolha da melhor ferramenta? Rapidamente, o que você pode dizer para a gente? Excelente. Bem, hoje a Balmier dispõe de uma equipe que integra a engenharia de aplicação, né, de parceiros extremamente gabaritados aí, e nos possibilita a orientação, né, adequada e especializada aos nossos clientes, tá? No que diz respeito à infraestrutura, transformação digital e cibersegurança. Então, a Balmier ela fornece desde suporte em campo, né, para comissionamento, redes industriais e ativos de rede, contando com a capacitação de profissionais da indústria. Então, muitas vezes os profissionais eles não são especialistas nessa área. Nós conseguimos capacitá-lo para que tenha o aprendizado e a desenvoltura, né, na execução de suas atividades, que acaba sendo impactado por essas tecnologias, e também com a prestação de consultorias especializadas aí nessas 3 áreas que mencionei, né? Então, infraestrutura, transformação e cibersegurança. Bom, aqui eu deixo as referências, né, Newton? Então, meus agradecimentos aí a todos os participantes e pelo tempo, a você, Newton, pelo convite e demais equipe Balmier. Bruno, obrigado, foi muito ilustrativa a sua apresentação, obrigado pelo seu tempo aí e por ter conseguido aí, de repente, suprir a necessidade que a gente tem de ser chamada de urgência. E, bom, trabalhar em campo é isso, né? Então você está acostumado. Valeu, Exatamente. Bruno. Obrigado, viu? Obrigado, Newton. Obrigado a todos.